Sua busca por uma compreensão das leis da natureza propuseram um mundo separado dos deuses. Isso deu início a uma nova era de pensamento racional que levou ao nascimento da ciência e da tecnologia. Esse é o legado da sabedoria dos gregos. Se você acompanhou o que eu falei no último vídeo, você percebe que o filósofo tenta fazer a passagem da mitologia para a razão. Não literalmente falando. Como eu expliquei, o que acontece é que ele precisará usar vários termos diferentes. E ficaria meio sem graça eu continuar a explicação sem passar para vocês o que são esses termos. Ou melhor, o que esses termos significam. Certo? Então hoje eu vou fazer uma espécie de dicionário filosófico. Vou passar para vocês 6 termos que serão muito importantes para o estudo dos pré-socráticos e dos próximos filósofos. São conceitos que são muito usados na filosofia. A physis. Foi da palavra physis que a nossa noção atual de física se derivou. Daí já dá para ter uma leve noção. O que a física faz? Ela investiga o mundo natural. A física vai investigar o mundo através do próprio mundo, como os primeiros filósofos buscavam fazer. Nosso querido Aristóteles, na Metafísica, chama os primeiros filósofos de fisiólogos, ou seja, estudiosos ou teóricos da natureza. Assim, o objetivo de investigação dos primeiros filósofos cientistas é o mundo natural, ou o mundo nele mesmo. Sendo que suas teorias buscam dar uma explicação causal dos processos e dos fenômenos naturais, a partir de causas puramente naturais. Entende? Sem apelar para mitologia, deuses e coisas do tipo. Segundo esse conceito, a verdade do mundo está no próprio mundo e não fora dele. A causalidade. O que se trata a causalidade? É basicamente causa e efeito, meus amigos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, e toda causa gera um efeito. A característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos é, portanto, o apelo à noção de causalidade, interpretada em termos puramente naturais. O estabelecimento de uma conexão causal entre determinados fenômenos naturais constitui assim a forma básica da explicação científica, e é, em grande parte, por esse motivo que consideramos as primeiras tentativas de elaboração de teorias sobre o real como o início do pensamento filosófico científico. Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o antecede e o determina. Explicar é, portanto, reconstruir o nexo causal existente entre os fenômenos da natureza, ou seja, é tornar um fenômeno como efeito de uma causa e assim ir regredindo, certo? Mas o pensamento mítico também estabelece noções causais, só que aqui o objetivo será buscar noções causais para os fenômenos naturais. Perceba que a causalidade tem um caráter regressivo. Você vai buscando a causa do efeito que está acontecendo. Só que isso pode gerar um problema. Você pode ir buscar causas infinitamente, regredindo ao infinito. Para que isso não aconteça, geralmente os filósofos definem uma causa primeira, que consequentemente vai originar todas as outras. São sugados, a pressão e a temperatura aumentam. Com o tempo, a fusão acontece no núcleo dessas gigantescas bolas de gases. E as primeiras estrelas começam a fabricar muitos dos elementos pesados que hoje são usados nos carros. Arqué. Arqué pode ser entendida como o elemento primordial, ou a causa primeira, como eu falei agora há pouco. A arqué vai ser muito falada pelos pré-socráticos. Esses filósofos vão tentar entender a causa das coisas, e cada um
vai apresentar uma explicação. Ou seja, a fim de evitar a regressão ao infinito da explicação causal, o que se tornaria insatisfatório, os filósofos vão postular a existência de um elemento primordial, que serviria do ponto de partida para todo o processo. Vou tomar como exemplo o pré-socrático Tales de Mileto. Para ele, o elemento primordial é a água, portanto todas as outras coisas derivam da água. Entende? É nesse sentido que a arqué, ou o elemento primordial, entra. O cosmo. Na busca pelas regras básicas da natureza, os gregos antigos descobriram o cosmos. Cosmos é uma palavra grega e sinônima para ordem e beleza. O que para nós é maravilhoso, para os gregos era cosmo. Se fosse para eu resumir o cosmo em uma palavra, eu resumiria em ordem. Claro que ficaria bem superficial. O mundo para o grego, o universo para o grego, era uma coisa ordenada e perfeita. Portanto, se liga diretamente à ideia de ordem, harmonia e até mesmo beleza. Já que a beleza resulta da harmonia das formas, entende? Daí surge o termo cosmético. O cosmo é entendido assim como ordem e se opõe ao caos, que seria precisamente a falta de ordem, o estado da matéria anterior à sua organização. É importante notar que a ordem do cosmo é uma ordem racional, que vem de razão, significando aí exatamente a existência de princípios e leis que regem e organizam essa realidade. Logos. O termo logos significa literalmente discurso. O logos é fundamentalmente uma explicação em que razões são dadas. É nesse sentido que o discurso dos primeiros filósofos, que explica o real por meio das causas naturais, é um logos. O logos é, portanto, o discurso racional, argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e à discussão. O caráter crítico. O caráter crítico, como o próprio termo já diz, trata-se de criticar, ou seja, de evitar dogmas, como os pré-socráticos, por exemplo. As teorias formuladas não eram formuladas de forma dogmática, não eram apresentadas como verdades absolutas e imutáveis, mas como passíveis de serem discutidas. Mas claro, não eram todos os pré-socráticos que pensavam dessa forma. Mas enfim, mesmo assim eles ainda tinham um caráter crítico, o que gerava principalmente divergências. Às vezes, entre mestres e alunos haviam pensamentos diferentes, justamente por esse caráter crítico de não aceitar as coisas simplesmente como elas são. Mas é claro que isso não se trata de construções simplesmente superficiais e relativistas. Eles tinham fundamentos para fazer essa crítica, certo? Mas as ideias sempre estavam abertas à discussão. Então esses foram os 6 conceitos fundamentais para entender alguns filósofos posteriores. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscrevam no canal e não esqueçam de ligar o sininho das notificações. Assim vocês ficam por dentro dos próximos conteúdos que serão postados aqui. Então, muito obrigado por acompanhar. Valeu, até a próxima. Fui. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these